Às vezes, a traição vem embrulhada em sorrisos e se esconde em pequenos gestos que a gente prefere ignorar. Foi assim comigo. Enquanto eu cuidava do nosso lar, meu marido cultivava um romance proibido debaixo do meu próprio teto. Olá, meu nome é Teresa, tenho 83 anos agora. Antes de continuar contando essa história que marcou minha vida, queria pedir para você que está me assistindo agora que deixe seu like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Sua companhia significa muito para mim nessa jornada de recordações. Minha história começa quando eu tinha apenas 24 anos. Naquela época, eu acreditava ter construído a vida perfeita. Morava numa cidadezinha do interior, onde as ruas de paralelepípedos ecoavam passos conhecidos e as janelas das casas guardavam segredos que todos fingiam não saber. Eu era casada com o Alberto, um homem que todo mundo respeitava. Ele trabalhava no único banco da cidade, usava sempre ternos bem passados e sorria para as senhoras na missa de domingo. Tínhamos um filho, o pequeno João, de apenas 3 anos, com olhos curiosos que me lembravam os do meu pai. Nossa casa ficava numa rua tranquila, com um jardim na frente, onde eu cultivava rosas vermelhas. Alberto tinha herdado aquela casa dos pais, junto com vários móveis antigos que ele valorizava mais que qualquer outra coisa. A cristaleira da sala, o relógio de parede do corredor, a escrivaninha do escritório, tudo tinha história. Tudo pertencia à família dele, a gerações. Aos olhos dos outros, éramos o retrato da família feliz. Mas dentro daquelas paredes, a realidade era outra. Alberto controlava cada aspecto da nossa vida com mãos de ferro disfarçadas em luvas de veludo. Cada centavo que a gente gastava passava pelo crivo dele. Cada saída minha era questionada. Onde vai? Com quem? Por quanto tempo? Por quê? E havia algo mais, algo que poucos sabiam. Desde menina, minha verdadeira paixão era a pintura. Cresci observando cores, luzes e sombras. Meu pai, que era marceneiro, percebeu esse meu interesse e me deu meu primeiro conjunto de tintas quando completei 12 anos. Você tem um dom, Teresa, ele dizia. Consegue capturar não só o que vê, mas o que sente. Quando me casei com o Alberto, trouxe comigo essa paixão pelas tintas e telas. No início, ele achava charmoso ter uma esposa com um hobby artístico, mas logo o charme se transformou em irritação. Isso é perda de tempo, Teresa. Que tipo de mãe deixa o filho para ficar lambuzando telas? Suas palavras eram cortantes como navalhas, mas eu não conseguia abandonar a pintura. Era meu refúgio, minha forma de respirar num casamento que cada vez mais me sufocava. Comecei a pintar escondida no porão de casa. Enquanto o Alberto estava no trabalho e o João tirava sua soneca da tarde, eu descia as escadas com minhas tintas, pincéis e telas. Aquele espaço escuro e úmido se transformava por algumas horas no meu santuário. Ali, entre teias de aranha e caixas empoeiradas, eu me sentia livre. Pintava paisagens, retratos, cenas do cotidiano. Tudo o que capturava minha atenção e alimentava minha alma. Foi nessa época que a Fátima, minha melhor amiga desde os tempos de escola, me fez um pedido que, sem que eu soubesse, mudaria completamente o rumo da minha vida. Fátima e eu éramos como irmãs. Conhecíamos os segredos uma da outra, compartilhávamos alegrias e tristezas. Quando me casei com o Alberto, ela foi minha madrinha. Quando ela se casou com o Eduardo, fui a dela. Numa tarde de café na minha cozinha, enquanto o João brincava no quintal, a Fátima me contou a novidade. Estava grávida do segundo filho. Tô tão feliz, Teresa, mas também preocupada com a Clara. Você sabe como adolescentes podem ficar enciumados com a chegada de um bebê. Clara era a filha da Fátima, uma moça de 17 anos. Eu a conhecia desde bebê. Tinha visto aquela menina crescer, se transformar de uma criança travessa numa jovem estudiosa, com olhos doces e sorriso tímido. Pensei em algo que poderia ajudar, continuou a Fátima. A Clara precisa de experiência com crianças, já que logo teremos um bebê em casa. Você se importaria se ela viesse algumas vezes por semana para ser babá do João? Seria bom para ela e também para você, que teria mais tempo livre. Como negar um pedido de alguém que eu considerava uma irmã? Além disso, a ideia de ter mais tempo para pintar, sem a preocupação do João acordar e me descobrir no porão, era tentadora. Claro, Fátima, vai ser um prazer ter a Clara aqui. O João adora ela e assim posso ter mais tempo para organizar a casa. Quando contei para o Alberto sobre o arranjo, esperava resistência. Para minha surpresa, ele concordou imediatamente. É uma ótima ideia. A Clara é uma moça responsável, de boa família, e o Eduardo é meu colega no banco. Faz sentido ajudarmos a filha dele.
Na época, sua pronta aceitação me pareceu apenas gentileza com a família de um colega. Só muito tempo depois, entendi seus verdadeiros motivos. A Clara começou a vir para nossa casa 3 vezes por semana, sempre depois da escola. Chegava por volta das 3 da tarde, brincava com o João, lia histórias para ele, o ajudava com pequenas tarefas, como guardar os brinquedos. Enquanto isso, eu aproveitava para descer para o porão e me perder nas minhas pinturas. Eram poucas horas, mas preciosas. Voltava sempre antes das 6, quando o Alberto costumava chegar do banco. Nas primeiras semanas, tudo correu tranquilamente. A Clara era carinhosa com o João, responsável, pontual. Eu notava como ela observava nossa casa com olhos curiosos, como admirava os móveis antigos, como sempre elogiava o jantar que eu preparava. A senhora cozinha tão bem, Dona Teresa, dizia com aquela voz suave que tinha. Foi depois de quase 2 meses que comecei a notar mudanças sutis. A primeira foi o Alberto chegando mais cedo do trabalho nos dias em que a Clara estava em casa. O movimento tá fraco no banco justificava ele quando eu comentava a novidade. Em vez de se recolher ao escritório, como sempre fazia, o Alberto passou a ficar na sala, lendo jornal, ouvindo rádio, sempre quando a Clara estava por perto. Outra mudança foram os presentes. Pequenos no início. Uma fita de cabelo que ele viu na vitrine de uma loja, um livro de poesias que achou que ela gostaria, chocolates que trouxe de uma viagem de negócios. É apenas um agradecimento pelo bom trabalho que ela faz com o João. Explicava quando eu questionava. Uma tarde, ao subir do porão para buscar água, encontrei os dois na sala. A Clara mostrava para o Alberto um trabalho da escola, um texto que tinha escrito. Eles estavam sentados no sofá, próximos demais. Não havia nada explicitamente inapropriado na cena, mas havia uma intimidade, uma sintonia entre eles que me fez parar na porta, invisível para ambos. Observei como o Alberto olhava para ela, não como se olha para a filha de um amigo, mas como um homem olha para uma mulher. Notei como a Clara corava com os elogios dele, como seus olhos brilhavam quando ele falava. Naquela noite não consegui dormir. Deitada ao lado do Alberto, ouvia sua respiração tranquila enquanto minha mente fervilhava. Estaria imaginando coisas? Seria apenas ciúme infundado? Eu confiava na Clara, conhecia aquela menina desde que nasceu. E o Alberto, apesar de todos os seus defeitos, nunca tinha me dado motivos para duvidar de sua fidelidade. Mesmo assim, nos dias que se seguiram, comecei a prestar mais atenção. Notei como o Alberto se arrumava com mais cuidado nas manhãs dos dias em que a Clara viria, como ele criava desculpas para estar no mesmo cômodo que ela, como seus olhos a seguiam pela casa. Uma semana depois, pedi para Clara ficar um pouco mais tarde que o habitual, para que eu pudesse terminar uma pintura. Disse a ela que pagaria a hora extra. Ela aceitou, feliz com a oportunidade de ganhar um pouco mais. Quando o Alberto chegou e a viu ainda lá, ofereceu-se imediatamente para levá-la em casa. Não se preocupe, Teresa. Posso deixar a Clara em casa no caminho para buscar aquele livro na biblioteca. Não havia nenhum livro para buscar. Não havia biblioteca aberta àquela hora. Mas consenti, observando como a Clara sorria animada com a perspectiva do passeio de carro com o Alberto. Eles demoraram quase 1 hora para um trajeto que levaria no máximo 15 minutos. Quando o Alberto voltou, disse que tinha parado para mostrar para Clara a nova pracinha que estavam construindo no centro. Depois passaram na sorveteria. Tudo perfeitamente inocente, explicado com um sorriso tranquilo, como se eu fosse incapaz de perceber a mentira por trás de cada palavra. Naquela noite, tentei conversar com ele, expressar minhas preocupações. Alberto, não acha que está sendo muito atencioso com a Clara? Os presentes, os elogios constantes. Ela é só uma menina. Sua reação foi desproporcional. De repente, o homem calmo e controlado deu lugar a alguém que eu mal reconhecia, com olhos faiscando de raiva. Você tá louca, Teresa? A Clara é praticamente uma criança. É filha do meu colega de trabalho, da sua melhor amiga. Como pode insinuar algo tão absurdo? É esse seu hobby de pintura que tá enchendo sua cabeça de fantasias? Suas palavras me fizeram recuar, duvidar de mim mesma. Talvez eu estivesse mesmo exagerando, vendo maldade onde só havia gentileza. Talvez fossem minhas próprias inseguranças falando mais alto. Pedi desculpas, disse que estava cansada, que não estava pensando direito. Mas a semente da dúvida já estava plantada e crescia um pouco mais a cada dia, a cada olhar trocado entre eles, a cada presença inexplicável do Alberto nas tardes que deveriam ser apenas minhas. E da Clara. Semanas se passaram e minhas suspeitas, em vez de diminuírem, só aumentaram. A Clara parecia diferente também, mais arrumada, com um toque de batom nos lábios, um perfume discreto.
Pequenas mudanças que talvez passassem despercebidas para outros, mas não para mim, que a conhecia desde sempre. Uma tarde, ao voltar do porão mais cedo que o habitual, ouvi risos vindos da cozinha. Caminhei em silêncio pelo corredor e parei junto à porta entreaberta. O Alberto estava em casa, horas antes do horário normal. Ele e a Clara estavam lado a lado, preparando um lanche. Nada de errado nisso. Exceto pela forma como seus corpos quase se tocavam, como ele inclinava a cabeça para falar próximo ao ouvido dela, como ela ria de algo que ele sussurrava. Foi nesse momento que soube, no fundo do meu coração, que algo estava muito errado naquela casa. Algo que eu precisava enfrentar, por mais doloroso que fosse. Naquela noite, depois de ver o Alberto e a Clara na cozinha, não consegui dormir. Revirava na cama, repassando na mente cada gesto, cada olhar, cada mudança sutil no comportamento dos dois. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado uma decisão. Precisava conversar com a Fátima. Se havia algo acontecendo entre o Alberto e a Clara, ela tinha o direito de saber. Como mãe, como amiga, esperei até o meio da manhã, quando sabia que o Eduardo já teria saído para o banco. Vesti meu melhor vestido, aquele azul marinho com pequenas flores brancas que guardava para ocasiões especiais. Penteei meus cabelos com cuidado. Passei um batom discreto. Olhando no espelho, vi uma mulher assustada, mas determinada. Deixei o João com a vizinha, Dona Lourdes, que sempre me ajudava quando precisava sair. Caminhei lentamente até a casa da Fátima, ensaiando mentalmente o que diria. Como abordaria um assunto tão delicado? O sol de outono brilhava suave e as árvores começavam a perder suas folhas, criando um tapete dourado nas calçadas. Era um dia bonito demais para o que estava por vir. Quando cheguei à casa da Fátima, meu coração batia tão forte que temi que ela pudesse ouvi-lo antes mesmo que eu batesse na porta. Respirei fundo, pedi forças a Deus e bati 3 vezes na porta de madeira pintada de verde. A Fátima atendeu com um sorriso que logo se transformou em surpresa. Não era comum eu aparecer sem avisar, especialmente àquela hora do dia. Teresa, aconteceu alguma coisa? O João tá bem? Tá tudo bem com o João, respondi, tentando controlar o tremor na voz. Precisamos conversar, Fátima. É importante. Ela me convidou para entrar e seguimos para a varanda dos fundos, onde tantas vezes tínhamos tomado café juntas, compartilhado segredos, sonhos, medos. Sentamos nas cadeiras de vime, uma de frente para a outra. O jardim bem cuidado exibia hortênsias em flor, as preferidas dela. Você tá me assustando, Teresa. O que houve? Tentei começar de forma suave, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. Fátima, somos amigas há tanto tempo. Sabe que jamais faria algo para te magoar, não é? Ela assentiu, o rosto começando a mostrar preocupação. É sobre a Clara. Hesitei, buscando coragem. E o Alberto? O que temeles? Tenho notado coisas, comportamentos estranhos. O Alberto chegando mais cedo em casa, nos dias em que a Clara tá lá, dando presentes para ela, criando situações para ficarem sozinhos. À medida que eu falava, o rosto da Fátima mudava. A preocupação dava lugar à incredulidade, depois à indignação. O que exatamente você está insinuando, Teresa? Não estou insinuando nada, apenas compartilhando minhas preocupações. A Clara é muito jovem, impressionável, e o Alberto, bem, ele é um homem adulto que deveria saber se comportar adequadamente. A Fátima se levantou bruscamente, os olhos faiscando de raiva. Você está acusando minha filha de se envolver com seu marido? A Clara, minha Clara, que você conhece desde que nasceu? Não estou acusando a Clara de nada. Tentei explicar, sentindo que a conversa estava fugindo do meu controle. Só quero saber se ela comentou algo sobre o Alberto, se ele fez, ou disse algo que a deixou desconfortável. Como se atreve? A voz da Fátima elevou-se, tremendo de indignação. A Clara é uma moça de família. Foi educada com princípios, com valores. Jamais se envolveria com um homem casado, ainda mais o marido da minha melhor amiga. Tentei acalmá-la, explicar que estava apenas tentando proteger a Clara, que minhas intenções eram boas. Mas era tarde demais. A Fátima estava fora de si, as palavras saindo como balas. Você sempre teve inveja de mim, não é, Teresa? Inveja da minha família, da minha casa, do meu casamento feliz. E agora tenta destruir a reputação da minha filha para encobrir os problemas do seu próprio casamento. Suas palavras me atingiram como um tapa. Inveja? Eu, que sempre a apoiei, que estive ao seu lado em todos os momentos difíceis, que fui madrinha do seu casamento, que segurei sua mão quando ela perdeu o pai. Fátima, por favor, me escute. Não quero ouvir mais nada. A Clara não vai mais trabalhar na sua casa. Não confio em você perto dela.
com essas ideias absurdas na cabeça. Ela me acompanhou até a porta, praticamente me empurrando para fora. Os vizinhos olhavam curiosos de suas janelas, atraídos pelo som da discussão. Quando cheguei à calçada, ela disse a última frase, aquela que selaria o fim da nossa amizade de décadas. Não volte mais aqui, Teresa. E agradeça por eu não contar ao Eduardo e ao Alberto sobre suas acusações malucas. A porta se fechou com um estrondo que pareceu ecoar dentro do meu peito. Fiquei ali parada por alguns instantes, as lágrimas escorrendo pelo rosto, sentindo-me mais sozinha do que nunca. O que eu esperava, afinal? Que a Fátima acreditasse em mim contra sua própria filha? Voltei para casa arrasada, os passos pesados, o coração partido, não apenas pela suspeita de traição, mas pela perda da minha amiga mais querida. Quando o Alberto chegou do trabalho naquela noite, contei o que tinha acontecido. Esperava seu apoio, sua compreensão. Em vez disso, ele explodiu em fúria. Como pôde fazer isso? Arruinar nossa amizade com a família da Fátima e do Eduardo por causa das suas inseguranças? Você precisa se desculpar com eles. Foi a primeira vez que pensei seriamente em deixá-lo, em pegar o João e ir embora daquela casa. Mas para onde eu iria? Não tinha dinheiro próprio, não tinha profissão, não tinha família na cidade. Senti-me encurralada num pesadelo do qual não conseguia acordar. Os dias que se seguiram foram de um silêncio opressor em nossa casa. O Alberto mal falava comigo, apenas o necessário na frente do João. A Clara não vinha mais, e eu me refugiava cada vez mais no porão com minhas pinturas. Foi nessa época que comecei a pintar quadros mais sombrios, com cores intensas e figuras distorcidas que refletiam meu tumulto interior. Então, num domingo, algo aconteceu. O Alberto anunciou que ia pescar com os amigos, como fazia ocasionalmente. Saiu cedo, vestido com roupas simples, levando sua vara de pescar e uma pequena caixa com iscas. Deixei o João com minha mãe, que morava no outro lado da cidade. Disse a ela que precisava ir à igreja rezar, encontrar alguma paz para o meu espírito conturbado. Mas não fui à igreja. Em vez disso, peguei minha caixa de tintas, algumas telas em branco e minha câmera Kodak, um presente do meu pai que eu usava para fotografar paisagens que depois reproduzia em minhas pinturas. Decidi ir até o riacho, nos arredores da cidade, meu refúgio secreto, um lugar onde as águas corriam suavemente entre pedras antigas e salgueiros chorões. Era um dia lindo, o céu de um azul intenso, com algumas nuvens brancas que pareciam algodão. Enquanto caminhava pela trilha que levava ao riacho, sentia que algo importante estava prestes a acontecer. Não era uma premonição clara, apenas uma inquietação, como se o universo estivesse me preparando para uma revelação. O riacho ficava a cerca de meia hora de caminhada da cidade. Era um lugar tranquilo, pouco frequentado, exceto por alguns pescadores ocasionais. Quando estava quase chegando ao meu lugar preferido, uma pequena clareira junto à água, ouvi vozes. Vozes que conhecia bem. Instintivamente, me escondi atrás de uma árvore frondosa, o coração acelerado, as mãos subitamente úmidas. E então, eu os vi. Não estavam pescando, não estavam conversando inocentemente. O Alberto e a Clara estavam sentados sobre uma manta estendida na grama, junto à margem do riacho. Ele segurava as mãos dela entre as suas, falando baixo, olhando em seus olhos. Ela sorria, aquele sorriso tímido que eu conhecia tão bem, mas que agora parecia pertencer a outra pessoa, a uma estranha que tinha tomado o lugar da menina que eu vi crescer. Não conseguia ouvir o que diziam, mas não precisava. A linguagem dos corpos, dos gestos, dos olhares era clara demais. Quando o Alberto se inclinou para beijá-la, fechei os olhos, incapaz de assistir aquilo. Mas logo os abri novamente, forçando-me a encarar a realidade, por mais dolorosa que fosse. Eles não me viram. Estavam tão absortos um no outro que o mundo ao redor parecia não existir. Com as mãos tremendo violentamente, por puro instinto, levantei minha câmera e tirei uma fotografia. O clique foi quase imperceptível com o som da água corrente. Depois, silenciosamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto, voltei pelo mesmo caminho, correndo como se pudesse fugir daquela realidade que tinha acabado de descobrir. Cheguei em casa sem fôlego, o coração partido em 1000 pedaços. Mas em meio à dor, algo dentro de mim mudou. Uma força que eu não sabia que possuía começou a crescer. Não era mais apenas a Teresa submissa, a esposa traída. Era uma mulher que finalmente enxergava a verdade e que não aceitaria mais viver na mentira. Fui direto para o porão, peguei minhas telas, minhas tintas e comecei a pintar aquela cena horrível que tinha presenciado. Cada pincelada era como um grito silencioso, uma forma de expurgar a traição, a humilhação.
Pintei sem parar durante horas, uma tela após outra. Pintei até minhas mãos doerem, até não ter mais lágrimas. Quando terminei, tinha 3 quadros que contavam toda a história. O primeiro mostrava o casal à beira do riacho, em seu momento de intimidade roubada. O segundo, um retrato do Alberto com 2 faces, revelando sua natureza enganadora. O terceiro, uma mulher partida ao meio, que era eu, dividida entre a dor e a raiva, entre o passado e o futuro incerto que se abria à minha frente. No dia seguinte, ainda em choque, fui até a farmácia do Sr. Antônio, onde revelavam filmes. Pedi urgência, disse que era para o aniversário do meu filho. Paguei mais caro para ter as fotos em 24 horas. Quando busquei o envelope, meu coração quase parou ao ver aquela imagem. Estava um pouco desfocada, mas mostrava claramente o Alberto e a Clara juntos à beira do riacho. Aquela pequena fotografia em preto e branco era a prova que eu precisava, não apenas para os outros, mas para mim mesma, para não duvidar do que meus olhos tinham visto. Guardei a fotografia num envelope dentro do meu diário, aquele que o Alberto nunca tocava por considerar coisa de mulherzinha. Depois voltei ao porão e olhei longamente para os 3 quadros que tinha pintado. Não eram apenas obras de arte. Eram o testemunho da minha dor, da minha raiva e também da minha libertação. Porque naquele momento, olhando para aquelas telas ainda úmidas, tomei uma decisão. Não seria mais uma vítima. Não choraria mais escondida. Não aceitaria mais viver na mentira. O que eu não sabia era que aquela decisão, tomada no escuro do porão entre tintas e lágrimas, mudaria não apenas o rumo do meu casamento, mas toda a minha vida. E que aqueles quadros, nascidos da dor mais profunda, seriam o início de uma jornada que me levaria a lugares que eu jamais imaginei. Quando o Alberto chegou em casa naquela noite, guardei meus sentimentos por trás de um sorriso forçado. Nunca fui boa atriz, mas naquele momento encontrei em mim uma capacidade que não conhecia. Enquanto ele contava histórias fantasiosas sobre peixes que tinha pescado, sobre o dia com os amigos, eu apenas assentia, servindo o jantar como se nada tivesse acontecido. Por dentro, fervia de indignação. Como foi a pescaria? Perguntei, observando cada movimento dele, cada hesitação nas mentiras que saíam tão facilmente de sua boca. Ele falou sobre o tempo, sobre os amigos, sobre os peixes que não conseguiu pegar. Mentiras, todas mentiras. Em algum momento daquela conversa, percebi que tinha vivido anos acreditando em histórias semelhantes, fechando os olhos para sinais que estavam ali, bem na minha frente. Esperei pacientemente. Depois que o João adormeceu, convidei o Alberto para ver algo no porão. Ele estranhou, claro. Nunca demonstrava interesse pelo meu passatempo inútil, mas algo no meu tom de voz deve ter lo deixado curioso. Descemos as escadas em silêncio. O porão estava na penumbra, apenas com uma única lâmpada iluminando as 3 telas que eu tinha posicionado cuidadosamente. Quando acendi a luz, vi seu rosto se transformar em segundos. Primeiro, confusão. Depois, compreensão. Por fim, uma mistura de raiva e medo que nunca tinha visto antes. "O que significa isso, Teresa?" perguntou com a voz trêmula, oscilando entre ameaça e súplica. "Foi isso que vi hoje no riacho, Alberto. Não fui a única a pescar algo valioso." Seu rosto mudou de cor. Primeiro ficou pálido como papel, depois vermelho como as minhas rosas do jardim. Ele negou, claro. Disse que eu estava enlouquecendo, que aquilo era fruto da minha imaginação doentia, que minha pintura estava me levando a criar fantasias. Tentou me fazer duvidar do que meus próprios olhos tinham visto. Sem dizer nada, peguei o segundo quadro, o retrato dele com 2 faces, e o coloquei bem na sua frente. "Este é você, Alberto. Um homem que vive de mentiras, um homem com 2 faces." Ele tentou arrancar a tela das minhas mãos, rasgá-la. Lutamos pela primeira vez em anos. Não recuei. Não tive medo dos seus gritos, do seu tamanho, da sua força. Algo dentro de mim era mais forte que tudo isso. Minha dignidade recém-descoberta. "Você enlouqueceu. Vou te internar. Ninguém vai acreditar nessas histórias", gritava fora de si. "Tenho provas, Alberto." Respondi com uma calma que nem eu sabia de onde vinha. "Tenho uma fotografia." Mencionei a fotografia, mas não a mostrei. Aquela era minha carta na manga, meu trunfo para o momento certo. Ele ficou paralisado por alguns instantes, tentando calcular se eu estava blefando. Depois, pegou seu casaco e saiu batendo à porta, dizendo que ia dormir na casa de um amigo para eu recuperar o juízo. Aquela noite, sozinha com o João dormindo no quarto ao lado, foi a mais longa e também a mais libertadora da minha vida. Sentada no porão, olhando para minhas pinturas, comecei a planejar cada passo do meu futuro. Não era mais uma menina assustada.
Era uma mulher traída, sim, mas uma mulher que acabava de descobrir sua própria força. Na manhã seguinte, depois de levar o João para a escola, fiz algo que jamais imaginei ter coragem. Fui até a casa da Fátima. Quando ela abriu a porta, seu rosto demonstrou surpresa e irritação. "O que você quer, Teresa? Já não causou problemas suficientes? Preciso falar com você", respondi calmamente. "É importante." Relutante, ela me deixou entrar. Sentamos na mesma varanda onde, dias antes, ela tinha me expulsado. Pedi desculpas por ter vindo sem avisar e disse que havia algo que ela precisava ver. Convidei-a para ir até minha casa, para ver algo no porão. "Se for mais uma de suas acusações malucas contra minha filha, não tenho tempo para isso", respondeu com frieza. "Não são acusações, Fátima, são fatos. E acho que você, como mãe, merece saber a verdade. Algo no meu tom, na minha postura, deve ter despertado sua curiosidade. Talvez tenha sido a tranquilidade com que falei, tão diferente da mulher nervosa e insegura que ela conhecia. Depois de alguns minutos de hesitação, ela concordou em me acompanhar. Quando chegamos ao porão, mostrei a ela as 3 pinturas. Ela olhou para cada uma em silêncio. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção, como se estivesse vendo paisagens sem importância. "Estes são seus pesadelos, Teresa", disse finalmente, com uma voz que tentava ser firme, mas que tremia ligeiramente. "Apenas imagens criadas pela sua mente." Foi então que tirei do bolso a fotografia que tinha revelado. A coloquei ao lado do primeiro quadro, aquele que mostrava o Alberto e a Clara à beira do riacho. Mesmo sendo um pouco desfocada, mesmo em preto e branco, a imagem era inconfundível. Quando a Fátima viu a fotografia, suas mãos começaram a tremer. Ela a pegou, examinou de perto, depois olhou novamente para a pintura. As duas mostravam a mesma cena, o mesmo momento, capturados de formas diferentes, uma pela câmera, outra pelo meu coração ferido. "Não pode ser verdade", repetia ela como um mantra, como se pudesse mudar a realidade apenas negando-a. "A Clara não faria isso. Ela é apenas uma menina. Uma menina de 17 anos, Fátima. E o Alberto, um homem de 30 que deveria ter vergonha." A Fátima desabou numa cadeira, com as mãos no rosto. As lágrimas começaram a cair. Primeiro poucas, depois em torrentes. Não era apenas a mãe que chorava pela descoberta da filha numa situação comprometedora. Era também a amiga que percebia tardiamente que tinha errado ao não acreditar em mim. "Me perdoe, Teresa", disse ela entre soluços. "Eu deveria ter confiado em você. Deveria ter prestado mais atenção." Não respondi imediatamente. Uma parte de mim queria consolá-la, dizer que tudo ficaria bem. Outra parte, mais ferida e amarga, queria que ela sentisse pelo menos um pouco da dor que eu tinha sentido quando ela me chamou de louca quando me expulsou de sua casa. Fiquei em silêncio, deixando que ela processasse a verdade a seu próprio tempo. "O que vai fazer agora?" perguntou finalmente, enxugando as lágrimas. "Não sei ainda", respondi honestamente. "Mas sei que não posso continuar vivendo assim, fingindo não saber, aceitando mentiras." A Fátima assentiu, compreendendo. Falamos por algum tempo sobre a Clara, sobre o Alberto, sobre o que aconteceria a seguir. Ela me garantiu que conversaria com a filha, que a afastaria do Alberto a qualquer custo. Quando se despediu, abraçou-me como não fazia há muito tempo. "Seja qual for sua decisão, tô do seu lado agora", disse, apertando minhas mãos entre as suas. Depois que a Fátima saiu, algo dentro de mim mudou. A conversa com ela tinha sido o primeiro passo, mas sabia que havia muito mais a fazer. Não queria apenas confrontar o Alberto. Não queria apenas expor sua traição. Queria me libertar. Queria reconstruir minha vida em novas bases. Queria mostrar a ele e ao mundo que eu era mais forte do que todos pensavam. Comecei a planejar meticulosamente cada passo do que viria a seguir. Primeiro, precisava de dinheiro. O Alberto controlava todas as nossas finanças, cada centavo que entrava e saía da casa. Eu não tinha conta no banco, não tinha economias próprias. Mas tinha algo que ele não sabia. Ao longo dos anos, pequenas quantias que sobravam das compras, algumas moedas aqui, algumas notas ali, guardadas numa lata de biscoitos, escondida atrás de uma tábua solta no porão. Não era muito, mas seria um começo. Em seguida, precisava de um lugar para ficar, para mim e para o João. Não podia simplesmente sair de casa sem um destino, especialmente com uma criança pequena. Pensei em alugar um quarto, talvez uma casinha modesta nos arredores da cidade, mas isso levaria tempo e eu precisava agir antes que o Alberto descobrisse meus planos. Foi então que tive uma ideia, algo que nunca tinha considerado antes. O Alberto tinha orgulho da casa, dos móveis antigos, das peças que tinha herdado de sua família.
Sempre me dizia quanto valiam, como aumentavam de valor com o tempo. E se eu vendesse alguns desses itens? Não todos, apenas o suficiente para me dar um início, para me permitir dar os primeiros passos rumo à independência. A ideia era assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Sabia que ele jamais me perdoaria por tocar em suas preciosas heranças, mas naquele momento seu perdão era a última coisa com que me importava. Na tarde seguinte, enquanto Alberto estava no trabalho, comecei a ligar para possíveis compradores. Primeiro procurei meu tio, irmão da minha mãe, que sempre admirou o relógio de parede antigo que ficava no corredor. Expliquei que estava em dificuldades financeiras e precisava vender algumas peças. Ele não fez perguntas, apenas ofereceu um valor justo pelo relógio. No dia seguinte, contatei um colecionador da cidade vizinha, que uma vez tinha demonstrado interesse na cristaleira da sala de jantar. Ele ficou entusiasmado com a possibilidade de finalmente adquiri-la e concordou em vir ver lá na manhã seguinte. Durante 3 dias, enquanto o Alberto estava no banco, recebi discretamente pessoas interessadas em comprar os móveis, as peças de prata, os objetos de valor que decoravam nossa casa. À noite, quando ele chegava, nada parecia fora do lugar. Eu tinha combinado com os compradores que só retirariam os itens quando eu desse o sinal, quando tudo estivesse pronto para o meu plano final. O Alberto percebeu que eu estava diferente, mais distante, mas atribuiu isso à nossa briga recente. Não imaginou nem por um momento o que eu estava tramando pelas suas costas. No 4º dia, com o dinheiro que tinha conseguido com a venda dos objetos mais valiosos, somado às minhas pequenas economias escondidas, fui até o centro da cidade. Após procurar por algumas horas, encontrei o que procurava. Uma pequena loja para alugar. Era um espaço modesto, com um quarto nos fundos que poderia servir de moradia temporária para mim e para o João. Paguei 3 meses de aluguel adiantado, garantindo que teríamos um teto sobre nossas cabeças, independentemente do que acontecesse a seguir. Voltei para casa com uma sensação estranha, uma mistura de medo e euforia. O que estava prestes a fazer mudaria minha vida para sempre. Não haveria volta depois disso. Mas pela primeira vez em anos, sentia que estava tomando as rédeas do meu próprio destino. Naquela noite, dormi profundamente, sem pesadelos, sem acordar assustada no meio da madrugada. Era como se meu corpo e minha mente soubessem que finalmente eu estava no caminho certo. No 5º dia, enquanto o Alberto estava no trabalho, dei o sinal para que todos os compradores viessem buscar o que tinham adquirido. Em poucas horas, a casa ficou quase vazia. Os móveis antigos, as pratarias, os quadros valiosos, tudo foi levado, deixando apenas os itens essenciais e, é claro, minhas próprias pinturas, incluindo as 3 que tinha feito após descobrir a traição. Peguei o João na escola mais cedo, expliquei que estávamos nos mudando para um lugar novo, uma aventura só nossa. Com sua inocência de criança, ele aceitou a ideia com entusiasmo, ajudando-me a arrumar seus brinquedos numa pequena mala. Arrumei nossas roupas, meus materiais de pintura, algumas fotos de família, os poucos objetos pessoais que realmente importavam. Coloquei tudo no carro de uma vizinha que tinha se oferecido para me ajudar. Uma mulher que tinha seus próprios motivos para entender minha situação. Antes de sair, posicionei as 3 pinturas na sala vazia, onde o Alberto as veria assim que entrasse. Ao lado delas, deixei uma nota simples. A arte que você desprezou revelou a verdade que você escondeu. Não volte mais. Quando fechei a porta daquela casa pela última vez, senti como se estivesse deixando para trás não apenas um lar, mas toda uma vida de submissão e medo. À minha frente, incerto e assustador, mas também cheio de possibilidades, estava um futuro que eu mesma tinha escolhido, um caminho que eu mesma tinha traçado. E assim, com o João segurando minha mão, caminhei em direção à nossa nova vida, certa apenas de uma coisa. Qualquer que fosse o preço a pagar por minha liberdade, valeria cada centavo. Nossa primeira noite na pequena loja foi difícil. O quarto nos fundos tinha apenas um colchão no chão, uma lâmpada pendurada no teto e paredes descascadas que contavam histórias de outros sonhos, de outras vidas. O João, com sua capacidade infantil de transformar qualquer situação em aventura, achava tudo maravilhoso. É como acampar, mamãe, dizia enquanto arrumávamos nossos poucos pertences. Acordei antes do amanhecer, com o corpo dolorido e a mente em alerta. Por um momento esqueci onde estava. Então, a realidade voltou como uma onda. Eu tinha deixado meu casamento, minha casa, a segurança de uma vida que, apesar de tudo, era familiar. Estava agora num lugar estranho, com um filho pequeno para criar, sem emprego, sem experiência no mundo, além das paredes da minha antiga casa. O medo ameaçou me paralisar, mas não permiti.
Levantei-me silenciosamente para não acordar o João e comecei a limpar aquele espaço que seria nossa casa, e eu esperava meu meio de vida. A parte da frente da loja era um retângulo vazio, com uma vitrine empoeirada e prateleiras vazias nas paredes. Ali, pensei, poderia montar minha própria galeria de arte, vender minhas pinturas, talvez até dar aulas de pintura. Passei o dia limpando, organizando, transformando aquele lugar com as poucas coisas que trouxemos e outras que comprei com o dinheiro da venda dos móveis. Comprei cortinas simples, algumas cadeiras, material de limpeza. Cada centavo era precioso. Cada decisão tinha que ser cuidadosamente considerada. No meio da tarde, quando o sol entrava obliquamente pela vitrine recém-limpa, a porta se abriu. Era o Alberto. Seu rosto estava transformado pela raiva, pelo choque, pela descrença. Nunca o tinha visto assim, nem mesmo na noite em que o confrontei com as pinturas. "Onde estão meus móveis? O que você fez com as coisas da minha família?" gritou, avançando em minha direção. Fiquei onde estava, firme, a vassoura nas mãos como um escudo. Não respondi imediatamente. Olhei para ele e vi não o homem que amei, não o pai do meu filho, mas um estranho consumido pela raiva. Vendi o que era necessário para começar uma nova vida. Respondi finalmente, com uma calma que não sabia possuir. Uma vida sem mentiras, sem traições. Ele avançou mais. Os punhos cerrados, o rosto vermelho. "Você não tinha o direito. Aqueles móveis eram da minha família há gerações. Vou te processar, vou te colocar na cadeia. Faça o que achar melhor, Alberto. Mas saiba que se me levar a um tribunal, levarei também minhas provas. A fotografia, os depoimentos dos vizinhos que viram você com a Clara. Tem certeza que quer isso? Que toda a cidade saiba que tipo de homem você é." Minhas palavras o atingiram como um tapa. Ele recuou, os olhos arregalados, calculando o custo da exposição pública. O Alberto sempre se preocupou muito com as aparências, com o que os outros pensavam dele. A ideia de ser o assunto dos cochichos da cidade, de perder o respeito que tanto prezava, era insuportável. "Você não pode ficar com meu filho", disse ele, mudando de tática. Um juiz nunca daria a guarda a uma mulher que abandonou o lar, que roubou os bens do marido. Senti um arrepio de medo. O João era tudo para mim. A ideia de perdê-lo era a única coisa que poderia me fazer recuar. "E como você explicaria ao juiz por que eu saí de casa, Alberto? Como explicaria a fotografia? Como explicaria seu envolvimento com uma menina de 17 anos? Novamente ele recuou. Estava encurralado e sabia disso. Seu olhar vagou pela loja simples, pela vitrine, ainda sem nada para mostrar, pelo chão que eu acabara de varrer. "Você não vai conseguir, Teresa. Vai falir em um mês. Vai voltar rastejando, implorando para que eu te aceite de volta." "Talvez", respondi sem desviar o olhar. "Mas mesmo que eu fale, mesmo que perca tudo, terei tentado. Terei vivido de acordo com o que acredito, não como uma sombra na sua vida." Ele ficou em silêncio por um momento, então riu, uma risada amarga, sem humor. "Sempre soube que essa sua pintura ia acabar te enlouquecendo. Pobre Teresa, vivendo em fantasias, achando que pode ser uma artista. Saia, Alberto", disse firmemente. "Saia agora ou chamarei a polícia." Ele deu um passo em minha direção, a mão levantada como se fosse me bater. Foi quando a porta se abriu novamente. Era Dona Eulália, a proprietária da loja vizinha, uma mulher robusta e determinada que vendia tecidos e aviamentos. Atrás dela, seu marido, um homem alto e forte. "Algum problema aqui?" perguntou Dona Eulália, os olhos fixos no Alberto, na sua mão ainda erguida. O Alberto baixou o braço lentamente, percebendo que agora tinha testemunhas. Seu rosto se recompôs numa máscara de dignidade ofendida. "Nenhum problema. Estava apenas conversando com minha esposa. Ex-esposa, corrige." E a conversa acabou. O Alberto olhou para mim uma última vez. Um olhar que misturava raiva, desprezo e, surpreendentemente, uma ponta de admiração. Então, saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer a vitrine tremer. Quando ele se foi, minhas pernas cederam. Sentei-me numa das cadeiras que tinha comprado mais cedo, tremendo como uma folha. Dona Eulália se aproximou, colocou a mão no meu ombro. "Tá tudo bem, minha filha?" Não consegui responder imediatamente. As lágrimas que tinha contido durante todo o confronto com Alberto agora corriam livremente. Não eram lágrimas de tristeza ou de medo, mas de alívio. Tinha enfrentado o meu maior medo, o Alberto em sua fúria, e sobrevivido. "Vai ficar tudo bem", disse finalmente, enxugando o rosto. "Agora vai ficar tudo bem." Dona Eulália me convidou para jantar naquela noite.
Eu e o João fomos recebidos em sua casa aconchegante, com uma mesa farta e sorrisos genuínos. Foi nosso primeiro jantar como pessoas livres, nosso primeiro vislumbre do que poderia ser uma vida sem medo. Nos dias que se seguiram, trabalhei incansavelmente para transformar a pequena loja numa galeria de arte. Pintei as paredes de branco, instalei luzes que destacavam as pinturas. Criei um espaço acolhedor, onde as pessoas se sentiriam à vontade para olhar, para apreciar, para talvez comprar. No início, as pessoas vinham por curiosidade. A notícia de que a esposa do Alberto tinha saído de casa e aberto uma galeria de arte correu rapidamente pela cidade pequena. Alguns vinham esperando um espetáculo, um drama, talvez até lágrimas. Em vez disso, encontravam uma mulher serena, mostrando com orgulho suas obras. As primeiras vendas foram modestas. Um pequeno quadro para a esposa do farmacêutico. Uma paisagem do riacho, não aquela que revelou a traição, nunca venderia essa para um professor da escola local. Pequenas quantias que, somadas, mal davam para pagar as contas. Mas então algo inesperado aconteceu. A Fátima veio me visitar. Não nos víamos desde o dia em que lhe mostrei a fotografia. Entrou timidamente na galeria, olhando ao redor com admiração genuína. Isso é incrível, Teresa. Você realmente tem talento. Conversamos longamente naquele dia. Ela me contou que tinha mandado a Clara para morar com a avó em outra cidade, para afastar lá do Alberto e dar a ela um novo começo. Disse que seu casamento com o Eduardo estava passando por momentos difíceis, mas que estavam tentando reconstruir. Antes de sair, a Fátima me fez um pedido inesperado. Queria que eu pintasse seu retrato. Seria o primeiro retrato que faria como artista profissional, a primeira encomenda de verdade. Aceitei, claro, o coração transbordando de emoção. O retrato da Fátima mudou tudo. Quando ficou pronto, ela o mostrou a todos os seus conhecidos, falando maravilhas do meu talento. Logo outras mulheres da cidade começaram a me procurar, querendo também seus retratos. Não eram apenas os rostos que eu capturava nas telas, mas algo mais profundo, algo que muitas vezes elas mesmas não sabiam que possuíam até se verem através dos meus olhos. A pequena galeria começou a prosperar. Não era uma fortuna, longe disso, mas era o suficiente para pagar as contas, para comprar comida, para me dar a liberdade de respirar sem medo. Comecei a dar aulas de pintura nas tardes de sábado. No início, eram apenas algumas crianças, filhos de amigas da Fátima. Depois, adultos também se interessaram. Um dia, uma mulher entrou na galeria. Nunca tinha visto antes, mas havia algo familiar em seus olhos assustados, em sua postura retraída. "Ouvi falar de você", disse ela baixinho, olhando por cima do ombro, como se temesse ser ouvida. "Ouvi que você conseguiu sair." Entendi imediatamente o que ela queria dizer. Convidei-a para o fundo da loja, ofereci um café. Ela me contou sua história, tão semelhante à minha que parecia um eco. Um marido controlador, agressivo, uma vida de medo e submissão, o desejo desesperado de libertação. "Não sei como fazer", confessou, as mãos tremendo ao segurar a xícara. "Não tenho para onde ir, não tenho dinheiro próprio e tenho 3 filhos pequenos." Naquele momento, percebi que minha galeria poderia ser mais do que um lugar para vender arte. Poderia ser um refúgio, um ponto de encontro para mulheres que, como eu, buscavam sua própria voz, seu próprio caminho. "Você não está sozinha", disse a ela, segurando suas mãos entre as minhas. "Vamos encontrar um jeito juntas." E assim, começou o que viria a se tornar, com o tempo, um círculo de apoio para mulheres da cidade e arredores. Não era nada oficial, nada grandioso, apenas um espaço seguro, onde podiam falar, ouvir, aprender, crescer. Onde podiam descobrir, como eu tinha descoberto, que a vida além do medo era possível. O Alberto tentou mais algumas vezes me intimidar. Veio à galeria, fez ameaças, tentou me convencer de que eu fracassaria. Cada vez que aparecia, encontrava uma mulher mais forte, mais segura, menos disposta a recuar. Com o tempo, suas visitas se tornaram menos frequentes, até cessarem completamente. O João crescia feliz em nosso pequeno mundo. Ia para a escola, tinha amigos, ajudava na galeria depois das aulas. Sem a sombra constante do pai, ele se tornou um menino mais confiante, mais risonho. Às vezes perguntava pelo Alberto. É claro, nunca falei mal dele para o menino. Nunca contei a verdadeira razão da nossa separação. Dizia apenas que algumas vezes os adultos não conseguem mais viver juntos, mesmo quando ambos amam muito seus filhos. O Alberto raramente vinha ver o João. Quando o fazia, era formal, distante, como se cumprisse uma obrigação. Percebia a tristeza nos olhos do meu filho depois dessas visitas, mas não sabia como consertar aquilo.
Algumas feridas, aprendi, precisam cicatrizar por si mesmas. 1 ano depois de abrir a galeria, recebi uma visita inesperada. Um homem elegante, de terno bem cortado, entrou olhando curiosamente para as pinturas expostas. Apresentou-se como diretor de um museu na capital. Tinha ouvido falar da artista do interior que pintava a alma das mulheres e viera ver por si mesmo. Passou horas na galeria, examinando cada obra com atenção genuína. Antes de sair, fez uma proposta que mudaria novamente o curso da minha vida. Queria levar algumas das minhas pinturas para uma exposição no museu, incluindo as 3 que tinha feito após descobrir a traição do Alberto. Estas, disse ele, apontando para as 3 telas que eu mantinha numa parede reservada, não à venda. São extraordinárias. Contam uma história poderosa, uma jornada da dor à libertação. O público precisa vê-las. A ideia de expor aquelas pinturas, de compartilhar minha história mais íntima e dolorosa com estranhos, era assustadora. Mas também sentia que talvez, apenas talvez, elas pudessem tocar outras pessoas. Talvez pudessem dar coragem a outras mulheres presas em situações semelhantes. Vou pensar, respondi, sentindo o peso da decisão. Naquela noite, sentada no quarto dos fundos, que agora parecia aconchegante e familiar, olhando para o João dormindo tranquilamente, tomei minha decisão. Aquelas pinturas não pertenciam apenas a mim. Pertenciam a todas as mulheres que já sentiram medo, que já duvidaram de si mesmas, que já sonharam com liberdade. Ainda me lembro do dia da abertura da exposição no Museu da Capital, como se fosse ontem, mesmo após tantas décadas. O nervosismo que senti ao ver minhas pinturas, especialmente aquelas 3 que contavam minha história mais íntima, expostas para centenas de olhos desconhecidos. O João, com seus quase 5 anos, segurando minha mão com força, vestido com seu melhor conjunto, o cabelo cuidadosamente penteado. Eu tinha economizado durante meses para comprar um vestido novo para a ocasião, verde escuro, simples, elegante. O primeiro vestido que escolhi, sem pensar no que o Alberto aprovaria. A viagem de ônibus até a capital tinha sido uma aventura para o João, que nunca tinha saído de nossa pequena cidade. Seus olhos brilhavam diante dos prédios altos, das ruas movimentadas, das vitrines coloridas. Para mim, era uma mistura de excitação e terror. Sentia-me como uma impostora, uma pintora amadora de cidade pequena, prestes a ser ridicularizada por conhecedores sofisticados. Quando entramos no museu, fiquei paralisada por um momento. O salão era amplo, iluminado, com pé direito alto e paredes de um branco imaculado. Minhas pinturas, penduradas com cuidado, pareciam pertencer àquele lugar, como nunca pertenceram à pequena galeria improvisada. As cores vibravam sob as luzes especiais. Os detalhes que eu mesma tinha esquecido ressurgiam com força renovada. No centro do salão, destacadas numa parede especial, estavam as 3 pinturas que documentavam minha descoberta da traição do Alberto. O diretor do museu tinha insistido em colocá-las juntas como uma narrativa visual, uma história contada em 3 atos. Tinha mandado fazer uma placa discreta. Trilogia do Renascimento, Teresa Moreira. Renascimento. A palavra ecoou em minha mente. Era exatamente isso que tinha acontecido. Eu tinha morrido de certa forma naquele domingo à beira do riacho e renascido nas semanas e meses que se seguiram. Uma morte e um renascimento que agora estavam expostos para que todos vissem. As pessoas começaram a chegar. Críticos de arte, colecionadores, curiosos, amantes da cultura. Notei alguns olhares condescendentes, a provinciana que teve sua chance, mas também expressões de genuína admiração. Uma mulher parou longamente diante das 3 pinturas centrais, olhando-as com tanta intensidade que parecia querer absorvê-las. Quando se virou, vi que seu rosto estava marcado por lágrimas silenciosas. Obrigada, disse ela baixinho ao passar por mim, sem saber que eu era a artista. Obrigada por pintar o que não consigo dizer. Aquele momento, mais do que qualquer crítica favorável que viria depois, mais do que qualquer venda, validou minha decisão de expor aquelas obras. Não eram apenas minhas dores, minhas lutas, minha jornada. Eram experiências compartilhadas por tantas outras mulheres, silenciadas por convenções sociais, por medo, por vergonha. A exposição foi um sucesso surpreendente. Os críticos elogiaram a autenticidade visceral e a força emocional crua das minhas pinturas. Vendi quase todas as obras expostas, exceto as 3 da trilogia que o museu acabou adquirindo para sua coleção permanente. Voltei para casa com uma quantia que jamais tinha sonhado possuir e, mais importante, com a confiança de que meu trabalho tinha valor, de que minha voz merecia ser ouvida. A vida na pequena cidade mudou após a exposição. As pessoas me olhavam de forma diferente.
Algumas com admiração, outras com inveja, outras ainda com desconfiança, como se o sucesso tivesse me transformado numa estranha. O Alberto, que tinha ridicularizado minha arte por anos, agora se vangloriava nos bares da cidade de ter sido casado com a famosa pintora. A ironia não me escapava. A galeria prosperou. Comecei a receber encomendas não apenas da cidade, mas de lugares distantes. Pessoas que tinham visto meu trabalho na capital e queriam sua própria Teresa Moreira. Pude finalmente sair do quarto dos fundos da loja e alugar uma casa pequena, mas confortável, com um jardim onde o João podia brincar e um cômodo ensolarado que transformei em ateliê. O círculo de apoio para mulheres continuou crescendo. O que começara como encontros informais na galeria se transformou num grupo organizado com reuniões semanais. Mulheres de todas as idades vinham compartilhar histórias, buscar conselhos, oferecer ajuda mútua. Algumas estavam em situações semelhantes à que eu vivera com o Alberto. Outras enfrentavam desafios diferentes, mas igualmente difíceis. Juntas, encontrávamos força, soluções, esperança. Comecei a dar aulas de arte para essas mulheres. Não eram apenas lições sobre técnicas de pintura, sobre cores e perspectivas. Eram oportunidades para que expressassem o que muitas vezes não conseguiam dizer com palavras. Vi mulheres tímidas, assustadas, que mal ousavam olhar nos olhos dos outros, se transformarem diante das telas em branco. Vi mãos trêmulas firmarem-se ao segurar um pincel. Vi sorrisos surgirem em rostos que pareciam ter esquecido como sorrir. O João crescia nesse ambiente de criatividade e solidariedade feminina. Diferente de muitos meninos da sua idade, criados para reprimir emoções, para desconfiar do que era considerado coisa de mulher, meu filho aprendeu a valorizar a sensibilidade, a empatia, a expressão artística. Ele também pintava, com um talento natural que enchia meu coração de orgulho, mas sua verdadeira paixão era a música. Aos 10 anos, economizei para comprar-lhe um violão. E logo a casa se encheu de melodias que ele criava, algumas alegres, outras melancólicas, todas profundamente sentidas. O Alberto continuava sendo uma presença esporádica na vida do filho. Aparecia de tempos em tempos, trazia presentes caros, fazia promessas grandiosas que raramente cumpria. Percebia a decepção nos olhos do João após cada visita, o silêncio que o envolvia por dias depois que o pai partia. Tentava compensar esse vazio com amor dobrado, com atenção constante, mas sabia que havia feridas que nem o amor mais dedicado poderia curar completamente. Os anos passaram, marcados por pequenas e grandes conquistas. O João se formou na escola com honras, o primeiro aluno da turma. Consegui comprar a casa onde morávamos, garantindo que nunca mais teríamos que nos preocupar com teto. Fiz outras exposições em outras cidades, sempre com a trilogia do Renascimento como centro, sempre com novas obras que refletiam minha jornada contínua de autodescoberta. Quando o João completou 18 anos, anunciou que queria estudar música na capital. Senti um aperto no coração. A ideia de vê-lo partir, de ficar sozinha na casa que tínhamos compartilhado por tantos anos, era dolorosa. Mas também senti um orgulho imenso do jovem confiante e talentoso em que ele tinha se transformado, do homem que tinha coragem de seguir seus sonhos. "Você me ensinou isso, mãe", disse ele na noite antes de partir, enquanto tocava uma música que tinha composto especialmente para mim. Me ensinou a não ter medo de ser quem eu sou, de fazer o que amo. Suas palavras foram o maior presente que poderia ter recebido. A confirmação de que, apesar de todos os erros e dificuldades, tinha feito algo certo na criação daquele menino. A casa ficou silenciosa após a partida do João, preenchida apenas pelo som dos meus pincéis nas telas, pelos passos solitários nos corredores, pelo ocasional miado do gato que tinha adotado para fazer companhia. Mas não era uma solidão triste, desamparada. Era um espaço de paz, de reflexão, de criação. Continuei pintando, ensinando, apoiando outras mulheres. A galeria, agora administrada por uma ex-aluna, enquanto eu me dedicava mais à criação, tornou-se um ponto de referência cultural na cidade. As reuniões do círculo de apoio, que agora contava com a participação de uma psicóloga e uma advogada, ajudavam cada vez mais mulheres a reconstruir suas vidas. Foi nessa época, quando eu já passava dos 50 anos, que recebi uma carta inesperada. O envelope com caligrafia delicada, que não reconheci imediatamente, continha páginas de uma confissão dolorosa, de um pedido de perdão, de uma história de arrependimento. Era da Clara. Ela escrevia de uma cidade distante, onde tinha se estabelecido após o nascimento da filha. Sim, uma filha que agora tinha quase a idade que ela própria tinha quando se envolveu com o Alberto. Contava como aquele relacionamento tinha marcado sua vida,
como se sentia culpada, como levara anos para entender a manipulação de que fora vítima. Pedia perdão a mim, a Fátima, a todas as pessoas que tinha magoado com seus atos impensados de adolescente. Li a carta várias vezes, sentimentos contraditórios agitando-se dentro de mim. A raiva antiga tinha se dissipado há muito tempo, substituída por uma compreensão mais madura da complexidade das relações humanas, das fragilidades que todos carregamos. A Clara era apenas uma menina quando o Alberto, um homem adulto em posição de autoridade, a seduziu. A verdadeira culpa sempre fora dele. Nunca respondi à carta, não por rancor ou por falta de perdão, mas porque sentia que não havia nada a dizer. Aquela história pertencia ao passado, um passado que tinha me transformado, me fortalecido, me levado a lugares que jamais imaginei alcançar. Guardar raiva da Clara seria como permanecer presa àquela dor, àquela traição, e eu tinha escolhido há muito tempo seguir em frente. O João se formou em música, tornou-se um compositor respeitado, casou-se com uma violinista que conheceu na faculdade. Deram-me 2 netos que encheram minha velhice de risos, de abraços calorosos, de desenhos coloridos pregados na geladeira. Passavam os verões comigo, enchendo a casa de uma vida que eu achava que nunca mais experimentaria. E o Alberto? Ah, o Alberto. Soube por conhecidos comuns que ele nunca mais se casou. Teve outros relacionamentos, sempre com mulheres muito mais jovens. Sempre relacionamentos que acabavam quando elas, inevitavelmente, descobriam sua verdadeira natureza. Quando ficou mais velho, mais solitário, tentou se aproximar do João, talvez buscando no filho o conforto que não encontrava em mais ninguém. Mas era tarde demais. O João o tratava com respeito, mas com uma distância que o Alberto tinha criado com suas próprias ações, com suas próprias ausências. Quanto a Fátima, nossa amizade nunca voltou a ser o que era antes da traição. Havia um abismo entre nós, cavado por palavras duras, por acusações, por desconfianças. Mas com o tempo, construímos uma nova relação, baseada não nas memórias compartilhadas da juventude, mas no respeito mútuo que desenvolvemos como mulheres maduras. Nos encontrávamos ocasionalmente, conversávamos sobre os filhos, sobre a cidade, sobre as pequenas alegrias da vida cotidiana. Nunca mencionávamos o passado. Não era necessário. Hoje, olhando para trás com a sabedoria que só os anos podem trazer, vejo minha vida como uma grande tela, pintada com cores vibrantes e sombras profundas, com momentos de dor intensa e alegria transbordante. Vejo a jovem assustada que fui, a mãe determinada que me tornei, a artista que floresceu das cinzas de um casamento destruído, as 3 pinturas da trilogia do Renascimento, aquelas que nasceram da minha dor mais profunda, agora estão em exibição permanente em um dos maiores museus do país. Milhares de pessoas as veem todos os anos. Pessoas que não sabem nada sobre mim, sobre o Alberto, sobre a pequena cidade onde tudo aconteceu. Mas, de alguma forma, elas reconhecem a verdade emocional daquelas imagens, a jornada humana universal da queda e da redenção. Se pudesse falar com aquela jovem de 24 anos, assustada e confusa, descobrindo a traição do marido, eu diria: seja corajosa. A dor que você sente agora se transformará em força. As lágrimas que você derrama agora nutrirão as sementes de uma vida mais plena do que você jamais imaginou. Confie no seu coração, na sua arte, na sua capacidade de reconstruir, de renascer. Cada pincelada na minha vida foi uma escolha, uma afirmação, um ato de coragem. Cada cor, cada sombra, cada luz teve seu propósito. E o quadro final, com todas as suas imperfeições, é mais belo do que qualquer obra que já pintei numa tela. Antes de concluir minha história, meus queridos, gostaria de pedir que deixem seu like neste vídeo, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de onde estão assistindo. Sua companhia nesta jornada de memória significa muito para mim. É reconfortante saber que minha história pode tocar corações e talvez até inspirar outras pessoas a encontrarem sua própria força.